aplicar em nossa vida. Então, Lucas 15:11 diz assim a palavra do Senhor: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertencem. E o pai repartiu por elas a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra muito longe, longínqua, e aí desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: pequei contra o céu perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe do seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe e pondo-lhe um anel na sua mão e sandália em seus pés. E mandou também trazer um bezerro cevado e o matou. E disse: comamos e nos alegramos a Nabal, porque esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando dos servos, perguntou: o que está acontecendo aqui? O que é aquilo? E disse-lhe: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque ele recebeu o seu salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse a seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Porém, vindo teu filho, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas tu mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas coisas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Mas era justo, eu me convido, vai lá. Mas era justo alegrarmos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Diga amém. Amém. Como coisa bonita esse texto. Irmãos, preste atenção. Não é apenas a parábola do filho pródigo que trata o capítulo 15, nós já sabemos disso. Existem outras parábolas ali que falam sobre isso. E todo o capítulo 15, ele certamente nos mostra o extraordinário amor de Deus. Porque desde a ovelha que se perde, da dracma que se perde, do filho que se perdeu, nós vamos observar o amor de Deus. E agora em diversos aspectos. E o que nos chama a atenção é que há uma alegria do pastor quando ele encontra a ovelha. Versículo 6 e versículo 7. Coloca para mim. 15, 6 e 7. E chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então perceba que a inversão de valores de Deus é diferente
do humano. Nós humanos nos alegramos com muita gente, com muita quantidade. Deus, Ele se alegra com um pecador que se arrepende. Interessante é que Ele compara esse um pecador que se arrependeu a 99 justos que não necessitam de arrependimento. A Bíblia fala que aquele que não peca, aquele que não erra, já peca. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos. E aqui Deus ele vem trazendo para nós a extensão do seu amor. Qual é a extensão do amor de Deus? É que mais vale uma ovelha que se arrepende do que 99 pessoas que acham que não tem arrependimento, acham que não tem pecado. O grande paradoxo da vida cristã é, conforme o tempo que nós vamos ter, conforme o amadurecimento que nós vamos ter, nós vamos achando que alguns assuntos já ficaram para trás e não foram resolvidos, quando na verdade todos os dias precisamos resolver assuntos que ficaram pendentes. O grande problema da vida cristã é que conforme nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, e isso me retrata também. Nós achamos que nós já não somos mais vulneráveis em algumas áreas, quando na verdade nós somos vulneráveis em todas as áreas. O grande problema é que você não conseguiu dominar aquela área ainda que você é vulnerável. Mas se você der mole, se você escorregar na banana até naquela área que você achava que era muito forte, você cai. A Bíblia vai dizer assim, sobre o que está de pé. Aquele que está de pé precisa ter cuidado para que não aconteça o quê? Caia. Então todos nós que estamos caminhando, nós precisamos ter cuidado, porque o diabo, ele quer nos derrubar. E aqui o amor de Deus vem mostrar sobre aquela ovelha que se arrepende. Há necessidade de ter arrependimento em tudo na nossa vida. Para se aproximar de Deus é necessário ter arrependimento. Para mudar de vida é necessário ter arrependimento. Se não fosse isso, Mateus 3, versículo 8, não diria: produzir frutos dignos de arrependimento. Então o arrependimento ele faz parte da vida cristã. Desde o momento que não há mais arrependimento em nada, não há vida cristã. Há uma vida mundana, há uma vida totalmente carregada do mundo. Então, nós vamos observar aqui em Lucas 15, 6 e 7, há uma alegria de um pastor que encontra uma ovelha. No versículo 9 e versículo 10, há um contentamento de uma mulher que encontra uma dracma perdida. E a posição dela, quando ela encontra a dracma perdida, é interessante. Olha o que ela diz: e achando-a, a moeda, convoca as amigas, convoca os vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque já achei a dracma perdida. E o 10: assim vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus, porque o pecador se arrepende. Repare que Jesus volta na mesma tônica. Ele agora está exemplificando uma outra maneira. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus fala de uma maneira, a Ana Paula não entende. Aí ele tem que falar de outra maneira para ver se ela entende, se ela vai entender. Se ela não entender, ele é misericórdia, ele ainda vai dar dado pela terceira vez. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é que todos nós chegamos à plenitude dele. Então, se ele tiver que falar contigo 3, 4 vezes, ele vai falar de maneira diferente para que você possa entender o que ele quer para você. A mesma coisa acontece comigo. Ele vai falar comigo de uma maneira que eu possa compreender. Se eu não compreender, ele vai levar de uma maneira mais fácil. Então, a gente precisa entender e estar atento a esses dias. Por quê? Porque Deus ele quer falar conosco. Ele quer nos levar a uma maturidade. E eu lendo Lucas 15, você deve ter lido, eu acredito que durante esse mês, pelo menos 4 vezes no mês, você leu Lucas 15. Pelo menos em 4 domingos distintos a gente leu Lucas 15. Você percebe um amadurecimento. Amadurecimento no relacionamento com os vizinhos, amadurecimento no relacionamento dentro de casa, amadurecimento de um pastor com uma ovelha. Está tendo um amadurecimento de Deus. Então você tem que entender que Deus quer te levar para um amadurecimento, irmãos. Hoje, você caminha com águas sobre
o tornozelo. Hoje você se alimenta com um alimento um pouco mais fraco, porque devido à sua condição. Está ali o José, está rodando aí, está ali atrás o José. Ele se alimenta de papinha, de raspinha. Quando a minha sobrinha era pequena, minha irmã comprava maçã, cortava lá no meio assim, aí vinha raspando a maçãzinha, aí vinha tirando aquela polpinha, aí dava na boca dela, ela comia pra caramba. Aí pegava aquele negocinho assim, gostosinho, né? Aquele chambinho, né? Eu não sei se esse é o nome, aí dava, ela comia 2, 3, ficava satisfeita. E ela ficava satisfeita com aquilo. Depois, 20 minutos de peito, dormia. Hoje, você não consegue se alimentar assim. Você precisa de nutrientes, você precisa de um arroz, de um feijão, você precisa de uma carne, você precisa você precisa de alguma coisa que vai te sustentar. Por quê? Porque você cresceu. A sua estrutura mudou. Toda vez que você cresce, a sua estrutura muda. Vou repetir. Toda vez que você cresce, a sua estrutura muda. Hoje, eu já não tenho as mesmas atitudes no meu casamento que eu tinha há quase 11 anos atrás. Por quê? Porque nós crescemos nessa área. Nós amadurecemos nessa área. Então, irmãos, às vezes, eu acho interessante alguns casais que se conhecem no olhar. Quando olha, aí o outro já percebe, a outra já percebe. O que é isso, irmãos? Maturidade, conhecimento um do outro, intimidade. A intimidade gera isso. Então, Lucas 15, ele vai trazer para a gente essa maturidade. Ela vai trazer para nós essa aplicação de maturidade. E aí eu separei 4 coisas aqui importantes para nós celebrarmos a ceia daqui a pouco. Primeiro, a parábola do filho que se perdeu nos ensina que o pai busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador, operada pelo Espírito Santo. Sabe o que mais chama a atenção? O que mais chama a atenção é que o próprio Deus vai buscar a ovelha perdida. O próprio Deus, ele se importa com o filho que se perdeu. Se você fizer uma análise na antiga aliança sobre a construção do tabernáculo e sobre todas as etapas que sucedem chegar no tabernáculo, você vai sempre perceber que era o homem na antiga aliança que deveria se aproximar de Deus. Havia um lugar santo, um lugar santíssimo, um lugar sagrado. Havia um lugar onde pessoas normais entravam, outros tipos de pessoas estavam, e havia um outro lugar onde só uma pessoa podia entrar. Havia, irmãos, todo um cerimonial para chegar diante de Deus. Agora, na nova aliança, quando Jesus ele entrega a sua vida à morte, a Bíblia fala que havia um véu que separava o lugar dos homens comuns ao lugar onde Deus habitava, que eles chamavam de Santíssimo, o Santo dos Santos. A Bíblia fala que quando Jesus ele entrega a sua vida, há uma cortina, e uma cortina muito grossa. Se você for estudar a confecção da cortina, você vai entender que ela não é um paninho, igual nós temos aqui hoje. Há um significado, porque todas as coisas no tabernáculo havia um significado da parte de Deus. E ela é rasgada sem nenhuma mão, de cima para baixo. E o que acontece nisso? Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque agora, irmãos, não é mais o homem que vem até Deus, mas agora é Deus que vai até o homem pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que quando você ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo te conduzirá a Deus. O Espírito Santo te levará a Deus. Então, se você hoje ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, não desvie o seu olhar, não desvie o seu ouvido. Por quê? Porque o Espírito Santo está te apontando um caminho para a tua salvação.
está apontando o caminho que te leva para Deus, está apontando o caminho que vai mudar a tua história. Aleluia! A parábola nos mostra um pai que busca o filho que se perdeu, a ovelha que se perdeu, busca a moeda que se perdeu e fica aguardando o retorno do filho. Olha o que diz João 14,6. Coloca aí para mim, João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando: olha, há um caminho para Deus, e eu sou esse caminho, apontado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aponta no coração do homem que Jesus é o Filho de Deus, e através desse apontamento, dessa confissão, o homem chega a Deus. E como isso foi feito? Através de Deus querer te buscar. Isaías, na conversa divina que tem, há uma conversa ali, e o profeta está ouvindo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Coloca aí, Eduardo, acho que é Isaías 6, por favor. Isaías 6:4, 6:5, por aí, coloca aí. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas, aliás, os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, tirada do altar com matenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Depois disso, depois de quê? Ele ter sido purificado. Você não pode ouvir a voz de Deus se não foi purificado. Você não pode ouvir a voz de Deus se você não foi tocado pelas brasas do altar. Você só pode ouvir a voz de Deus depois que o altar libera a palavra sobre a tua vida. Porque eu creio que há poder no altar, irmãos. Há poder na ministração do altar. Isso aqui não é uma tribuna só, que a gente levantou, botou um carpete. Não. Isso aqui pode ser um palco para outras coisas. Mas hoje, isso aqui é um altar que gera vida. É um altar que gera brasa viva. É um altar da onde vai emanar água viva para quem tem sede. Então você só pode ser tocado depois que o altar libera a brasa ou a água viva para você. Libera a palavra. Ninguém aqui se converterá sem a palavra. É necessário ter a palavra. A Bíblia fala assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Quem não ouve a palavra não pode gerar fé. Quem não ouve a palavra não pode enfrentar as crises e as brigas. Quem não ouve a palavra não pode se fortalecer no Senhor. Tem que ouvir a palavra. Tem que congregar em algum lugar. Como é que alguém vai dizer que hoje eu consigo congregar sem estar em lugar nenhum? Se é a palavra que precisa ser pregada. Em casa você não tem o mesmo tempo com Deus igual você tem na igreja. Essa é a verdade. Nós não temos o mesmo tempo que nós temos com Deus. Nós nos dedicamos a todas as outras coisas, irmãos. Nós nos dedicamos à costura, à limpeza. Nós nos dedicamos a fazer comida, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da mulher. Nos dedicamos a lavar até o carro. A gente perde tempo lavando o carro mais do que com Deus. E aí ele fala: depois disso ouvir a voz do Senhor. Depois de que ele foi ser tocado, ser transformado, ser mudado. Depois disso ouvir a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia a mim. Naturalmente você pode falar assim: foi Isaías que disse isso. Porque o texto dá a entender que é Isaías.
E eu não estou aqui para discordar do texto, mas como Isaías trata-se de um profeta messiânico, Isaías se trata de um profeta que fala da volta, que fala do nascimento do Filho de Deus, todos nós vamos entender que esse diálogo aqui é divino. É Jesus dizendo na eternidade: eu vou representar os céus. Então, irmãos, quando um pecador se arrepende pela ação do Espírito Santo, os céus têm uma festa. Mas entenda que isso não é sobre nós, é inteiramente sobre Ele. Nunca será sobre nós, nunca será sobre a nossa capacidade, será sobre Ele. Glória. Será sobre o que Ele opera em nós. Amém? Segundo, a parábola do Filho nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Qual é a nossa posição para com os perdidos? Nós somos aquele que odiamos os perdidos? Somos aquele que tratamos com indiferença? Ou somos aquele que recebemos e vamos buscá-los? Quem nós somos diante dos perdidos? Quem nós somos diante de uma realidade que tem se apresentado à igreja? Nós somos quem? Os que vão buscar, os que se alegram com o retorno, ou nós vamos tratar com indiferença? Há algo que a gente precisa refletir. Por quê, pastor? Como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus? Com quem nós estamos parecendo? Nós estamos mais parecidos com Jesus, que não se importou em conversar com uma mulher no poço meio-dia porque ela era mal falada? Ou nós somos aqueles que estamos proibindo as pessoas de entrarem no templo porque eles são aleijados? Atos 3, deixa eu colocar não. Tem a história de um paralítico que jazia, que vivia numa porta de entrada do templo chamada Formosa. Por que aquele homem não entrava no templo? Já parou para analisar? Que ele ficava diariamente na porta do templo com uma mão estendida, Diácono Eduardo. E os crentes saíam de dentro da igreja, saíam de dentro do templo cheio de graça, cheio de unção, e o cara estava na porta da igreja e ninguém fazia nada. Ninguém estendia a mão. Na verdade, até estendia a mão para dar migalha, para dar o resto. Por quê? Porque fazia parte da fé desses homens aqui também dar esmolas. Só que ele está na porta do templo, irmão, não querendo esmola. O problema é que a gente acha às vezes que as pessoas estão querendo dinheiro. Por quê? Porque nós somos enganados por alguns que só vêm à igreja para pedir dinheiro. Mas tem muita gente que às vezes está lá fora numa condição de paralítico, querendo uma oportunidade de andar. E aí a minha pergunta é: quem nós somos parecidos? Nós somos parecidos com Jesus ou com os fariseus? Ou com os doutores da lei? Que vão todos os dias às 3 horas da tarde orar na oração da hora nona, que leem diariamente uma porção da Torá, que aos dias de sábado sentam nas sinagogas para expor uma pequena porção, mas que leem e aquilo não muda a vida deles. Quem nós somos nesses dias? Parecidos com Jesus ou parecido com os fariseus e com os doutores da lei? Aí aquele homem está lá, na porta Formosa, todos os dias. Sabe o que acontece? Vem Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Aquele homem deve ter feito a mesma posição que faz para todos que passam ali. Abaixa a cabeça e levanta as mãos para pedir alguma coisa.
Aí o texto vai dizer que Pedro e João param, fitando os olhos neles. Quer dizer, olhando fixamente, disse: olha para nós. Olha para nós. O que Pedro e João estão fazendo? Mudando primeiro a postura daquele homem. Para de olhar para o chão, olha para o alto. Quando ele olha para o alto, aquele homem, na esperança de repente receber alguma coisa a mais, aí vem a realidade. Eles estavam duros. Olha para nós. Eu não tenho ouro, não tenho, mas o que eu tenho. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amém, Jesus, aleluia. Muito mais do que receber uma esmola, aquele homem queria andar. Nós temos que orar nesses dias, porque há um espírito miserável no nosso país que quer aprisionar pessoas à esmola. Há um espírito miserável no nosso país que quer fazer as pessoas viverem de esmola, irmão. E o Evangelho liberta as pessoas disso. O Evangelho liberta as pessoas de viver mendigando pão. O Evangelho liberta as pessoas de viver mendigando uma moeda. Aquele homem, escuta o que eu vou te dizer, está no caminho, Eduardo. 2 cegos. Jesus está passando. E aí, ele começa, quem está passando aí? Quem está passando é Jesus. Quem? O Nazareno? É ele mesmo. Aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém fala: fica quieto, cara. Para de gritar. Ele não vai te ouvir. Não vai me ouvir? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, irmão. Oh, aleluia. E manda um cego vir até ele. Agora, sabe o que é interessante aqui? Olha para mim. É que a Bíblia vai dizer: deixando a sua capa e indo até Jesus. Vou repetir: deixando a sua capa e indo até Jesus. Nunca se perguntou por que aquele homem deixou a capa, Ana Paula? Porque a capa era o símbolo que aquele homem era miserável. Aquela capa era um tal de um cartãozinho que todo mês ele vai lá receber a misericórdia dele. Era aquele cartãozinho que dizia: eu sou pobre, eu sou miserável, eu preciso dessa esmola. Mas quando Jesus entra, irmãos, aquele homem não quer mais saber de esmola. Aquele homem não quer saber mais de ficar mendigando. Ele não quer mais ter um selo sobre a vida dele dizendo miserável. Ele fala: deixando a sua capa, indo ao encontro de Jesus. Quem nós somos, irmãos? Parecidos com Jesus ou parecidos com os doutores da lei? Com os fariseus? 3. A parábola do filho nos leva a fazer as seguintes perguntas: como estamos nos comportando? Quem nós somos? Nós somos o filho mais novo que se perde fora, que quer se perder fora, ou nós somos o filho mais velho que se perde dentro? Quem nós somos? Como nós estamos nos comportando? Será que eu sou o filho mais novo ou sou o filho mais velho? Essa é a pergunta. Quem é você? Quem é você? O tio do comediante na Praça Nossa? Quem é você? Eu sei que o Chico gosta dele. Não vou falar o nome dele aqui não. É até uma planta, um peixe, sei lá, né? Quem é você? Quem é você? Você é o filho mais novo ou o filho mais velho? O filho mais novo apenas queria parte da herança. É a maneira que ele achou para conseguir isso, foi sendo ruim e se afastando e indo embora. Sabe, irmãos? A gente precisa começar a identificar algumas coisas.
Tem pessoas que querem se perder. Tem pessoas que elas querem se perder. Tem pessoas que se perdem dentro da igreja, dentro da casa. O filho mais velho também só estava interessado na herança. É a forma que ele achou para consegui-la, foi sendo bom, obediente e ficando em casa. Sabe, ontem, eu conversando com as mulheres lá, eu disse para elas assim, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Se vocês servem a Deus com medo do inferno, vocês estão erradas. Algumas me olharam com a butuca assim. Eu vou repetir. Se vocês servem a Deus com medo do inferno, vocês estão errados. Eu vou falar isso para a nossa igreja. Se a nossa igreja serve a Deus com medo do inferno, está errado. Você não tem que servir a Deus com medo do inferno. Você tem que servir a Deus porque você tem amor a Ele. Você tem gratidão a Ele. Eu trabalhei numa empresa há alguns anos. Mas enquanto eu trabalhei lá, estive atrasado a salário. Atrasava o salário. Atrasava o ticket. Atrasava a passagem. Aí um dia alguém falou para mim assim, por que tu não sai de lá? Aí eu respondi, eu não saio de lá, primeiro porque eu acredito na empresa. Segundo, eu tenho gratidão em quem me colocou lá. Eu vi muitas pessoas que trabalhavam comigo indo embora, indo para outros lugares, mas nós ficamos até o prazo do nosso tempo acabar. A empresa acabou, não existe mais. Mas eu tenho isso comigo até hoje. Por que você não saiu? Porque eu tenho gratidão. Por que eu não abandonei a Deus até hoje? Porque eu tenho medo do inferno? Não. Porque a gente continua pecando. Todos os dias a gente continua pecando. E não fala para mim que é pecado inconsciente, não. É pecado consciente, é iniquidade. A gente sabe que está fazendo errado. Mas eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu sirvo a Deus porque um dia Ele me escolheu. Mas eu só acredito em predestinação? Não. Porque assim como Ele me escolheu, Ele escolheu 70 jovens na minha rua. Assim como Ele me escolheu, Ele escolheu toda uma nação. Só que eu não entendi a sua voz. Eu não ouvi a sua voz. Eu fui escolhido por Ele. Ele me escolheu e eu escolhi Ele para ser Senhor. Porque tem muita gente, irmão, que viveu o Evangelho junto comigo quando eu era mais novo e hoje serve outros deuses, tem outras práticas. E eu continuo por quê? Porque eu entendi que o amor dele foi maior por mim na cruz. Que não há amor maior por mim do que o amor de Deus derramado na cruz do Calvário. Seu sangue vertido na cruz. Os espinhos que ele levou, as bofetadas, as palavras malditas que ele ouviu. Então eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. E se Ele fizer, eu agradecerei e darei glória. Mas se Ele não fizer, Ele também é Deus. A gente tem que parar, a gente só, sabe? A gente canta isso, mas a gente não vive. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é mentira, irmão. Se você pedir alguma coisa que Ele não faz, você bate o pezinho, vira beicinho, quer até ficar de mal com Deus. Então a gente precisa entender essas coisas. Glória a Deus. Quarto lugar, a gente já celebrar a ceia. A parábola do filho pródigo nos traz um grande alerta. Qual é o alerta, pastor? É possível não falarmos sobre o que ocorreu com os dois. E o que ocorreu com os dois? A parábola termina com o filho mais novo dentro da casa,
participando da festa que o pai promoveu, e a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho retornando à casa para se alegrar com o seu irmão que voltou. Qual é a grande lição? É que o pai celebra ambos os filhos, tanto os que se perderam lá fora quanto os que se perdem aqui. Mas prestem atenção no que eu vou te dizer, está escrito, está na parábola. Deus chamou ambos para o banquete. Deus chama todos os povos de todas as nações, Todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Ele chama, aleluia. Eles, presta atenção, me chamaram para um debate essa semana. Pastor, o senhor, estou aqui fazendo um debate dia 20 de novembro sobre a consciência negra. Eu, branco, me chamaram para um debate sobre consciência negra. Aí eu falei assim, irmão, dá uma olhada aí no tema aí, tem alguma pauta, alguma coisa para... Não tem pauta não. Eu falei, irmão, tem que botar pauta nesse debate aí, cara. Primeiro que eu sou branco, vou participar de um debate de consciência negra. Beleza, minha mãe é negra. Se não é negro, eu não tenho problema nenhum com negro, eu amo negro. Eu sou igual a Deus, Deus ama todo mundo. Ah, porque vidas negras importa, branca também, russa, pardo, ruivos, igual a menina, a namorada do Vitor. Deus ama todas as vidas, irmãos. O ser humano é que faz discriminação, não tem nada a ver com Deus. Aí ele me chamou para o debate, eu falei, irmãos, presta atenção, eu posso até participar do debate. Não é ao vivo, num canal do YouTube, lá o cara me mandou o convite, eu falei, irmão, eu até participo, mas me dá a pauta. Sei lá qual terreno eu vou pisar, eu vou dizer um negócio, daqui a pouco vão dizer, pastor branco promove racismo dentro da igreja. Que isso, irmão? Então Deus, ele chama todos os povos, línguas e nações. Deus chama o branco, Deus chama o Pará, chama o pernambucano, chama o amazauara, amazonense, sei lá, o de Roraima, chama o carioca, o fluminense, o paulino. Irmão, não tem distinção para Deus. Todos são filhos. Ele convida todos para sentar à mesa, mas a decisão de sentar à mesa não cabe a Deus. Eu vou repetir isso para nós encerrarmos aqui. Deus chama todo mundo para sentar à mesa, mas a decisão de sentar à mesa não parte de Deus, parte de você, parte do negro, parte do branco, parte do pardo, parte do índio, parte do asiático. Não é culpa de Deus. E aí, irmãos, o filho mais novo decidiu sentar à mesa, e o mais velho, a Bíblia fala que ele não deu resposta ao chamado do Pai. Então, mediante isso, nós precisamos entender quem nós somos diante do Pai. Primeiro. Segundo, o filho que erra. Nós somos quem? O filho que erra e cai em si? Ou o filho que sempre esteve na casa, mas não sabe perdoar? Quem nós somos? Amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem declaradamente não nos ama é amadurecimento. Amar quem nos ama é fácil. É fácil nós nos amarmos porque somos da mesma congregação, somos da mesma família, somos parentes. Agora, exerça o amor por quem declaradamente não gosta de você. Isso é o amor de Deus. Isso se chama amadurecimento. Amém? Amém. Diga amém. Amém. Aplauda o Senhor, irmão. Muito bom. Aplauda